Olá, sou Carlos Eduardo e estarei junto com você nessa breve jornada de aprendizado do Prêmio Nacional de Inovação, edição 2018-2019, abordando nesse momento o tema de resultados 2, produção e distribuição. Antes de apresentarmos o tema produção e distribuição, vamos entender alguns conceitos importantes que constituem o prêmio. A inovação deve gerar resultados concretos, medidos por meio de efeitos positivos gerados sobre a organização. A gestão da inovação representa a governança sobre o ciclo virtuoso de retroalimentação do processo de transformação composto por planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. A alicerção dos processos de transformação da inovação e sua gestão está um conjunto de fundamentos que sustentam a capacidade da organização em prover sistematicamente inovações que produzam resultados relevantes para a organização e para o seu negócio. O prêmio é composto por 11 macroprocessos, conforme a figura apresentada nesse slide. Porém, duas fases são especialmente importantes para as organizações: a autoavaliação e validação virtual. Nessas duas fases, a organização candidata ao prêmio realiza a interação com o sistema do prêmio, visando primeiramente responder conforme sua aderência às questões do instrumento de avaliação e depois apresentam evidências de resultado que sustentam a nota que atribuíram. Essa aula foi preparada para melhorar a participação das organizações no prêmio, abordando um dos fundamentos e as questões associadas a ele. É importante relembrarmos o objetivo do Prêmio Nacional de Inovação, que é reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Dessa forma, o prêmio busca reconhecer as organizações em duas perspectivas distintas, chamadas de categorias. Uma para as organizações que produziram inovações relevantes, ou seja, com efeitos positivos. Essa é subdividida em 4 subcategorias: produtos, processos, marketing e organizacional. A outra para aquelas organizações que, além desses resultados, possuem implementados os fundamentos da capacidade de inovação, demonstrando elevada capacidade de gestão. Assim, o instrumento de avaliação do prêmio realiza o diagnóstico da organização por meio desses dois eixos: fundamentos da capacidade de inovação e resultados de inovação. Os resultados de inovação são avaliados pelo desempenho em métricas ou reconhecimentos da organização dentro de 4 temas específicos: competição, demanda e mercados, produção e distribuição, organização do local de trabalho e aspectos financeiros. As questões utilizadas para avaliar as organizações no PNI foram baseadas no Manual de Oslo, documento internacional produzido pela OEDC, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para avaliar os eixos dos fundamentos da capacidade de inovação, são abordados 10 fundamentos: liderança comprometida com a inovação, cultura de inovação, aprendizagem organizacional, estratégia orientada à inovação, estrutura favorável à inovação, recursos financeiros disponíveis para a inovação, pessoas orientadas à inovação, marketing para a inovação, processos habilitadores da inovação e relacionamentos com o ambiente externo. Esses fundamentos são avaliados por meio de 40 questões distribuídas igualmente, isto é, cada um dos 10 fundamentos é associado a 4 parâmetros. Produção e distribuição é o segundo dos temas de resultado avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Esse tema tem por objetivo avaliar o impacto das inovações sobre os resultados que melhoram a qualidade, flexibilidade, eficiência ou reduzem custos, apresentando um foco mais voltado aos resultados operacionais e de logística da organização. Muitos são os impactos das inovações sobre a produção e distribuição, mas para o PNI foram priorizadas 7 variáveis, a saber, redução dos custos de concepção dos produtos, aumento da capacidade de produção de bens ou fornecimento de serviços, aumento da eficiência ou da velocidade do fornecimento e ou da distribuição de bens ou serviços, obtenção dos padrões técnicos de produção ou fornecimento de serviços, aumento da qualidade dos bens e serviços, redução do consumo de recursos para a produção de bens ou fornecimento de serviços e, por último, redução dos custos operacionais para a produção de bens ou fornecimento de serviços. As questões apresentadas possuem escalas quantitativas ou qualitativas, mas em todos os casos as organizações deverão comprovar as notas por meio de medições efetivas do seu desempenho. Essa questão avalia a redução dos custos médios para o desenvolvimento de novos produtos e processos nos últimos 2 anos. Significa aqueles custos voltados diretamente para o desenvolvimento de produtos e processos, tais como pesquisa, projetos de implantação, testes, entre outros. O instrumento estabelece uma escala de resposta sobre essa questão, onde no rótulo inferior, o percentual dos custos médios no desenvolvimento dos produtos reduziu de forma pouco significativa.
Deve-se entender também nesse rótulo as empresas que não possuem medições que avaliem a redução dos custos de concepção de produtos e processos. Se a organização tiver medições estruturadas sobre os custos de concepção dos novos produtos e processos, com resultados significantes de melhoria, pode considerar-se acima do rótulo inferior. Nesse caso, o rótulo central implica que a organização demonstre redução significativa e, principalmente, alcance de metas que foram previamente estabelecidas. Caso não existam metas estabelecidas, não se pode considerar o atendimento do requerido para a nota 4. Se a organização julgar que está abaixo do rótulo central, mas acima do rótulo inferior, deve então escolher entre a nota 2 e 3 por meio da percepção da sua maior proximidade com um desses rótulos. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior, associado à nota 7. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza organizações que alcançaram custos de concepção de novos produtos considerados ideais para a rentabilidade do negócio, comprovados por meio de medições e análises estruturadas. A seleção desse rótulo deve preceder a existência dessas análises e a comprovação da situação ótima do custo alcançada frente às especificidades da organização. Caso contrário, a organização deve considerar-se abaixo da nota 7. Igual ao caso anterior, se a organização achar que está abaixo do rótulo superior, mas acima do rótulo central, deve então escolher entre a nota 5 ou 6 por meio da percepção da sua maior proximidade com um desses rótulos. Apenas para lembrar, a organização pode registrar no campo de notas o que levou à escolha de sua avaliação. Assim, poderá resgatar essa informação quando for registrar as evidências de comprovação na fase de validação virtual. Essa opção é válida para todas as telas de resposta da autoavaliação no sistema. Essa questão avalia o aumento da produtividade média por trabalhador nos últimos 2 anos. O instrumento inicial, com o rótulo inferior, representa as organizações que possuem aumento da capacidade de produção de bens ou fornecimento de serviços pouco significativos, considerando os últimos 2 anos. Deve-se entender também, nesse rótulo, as empresas que não possuem medições que avaliam o aumento da capacidade de produção. Se a organização tiver medições estruturadas e contar com resultados significativos de melhoria, pode considerar-se acima do rótulo inferior. Nesse caso, o rótulo central implica que a organização demonstre aumento da capacidade produtiva, porém deve também ter alcançado as metas que foram previamente estabelecidas. Caso não existam metas estabelecidas, não se pode considerar o atendimento do requerido para a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização identificar-se mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. O rótulo superior requer que os resultados de capacidade de produção alcancem padrões de classe mundial. Para tal, é necessário que existam medições da capacidade de produção e comparações com referências de excelência mundial. Indicadores de produtividade por tempo, por pessoa, por insumo, base são possíveis de serem utilizados para essa comparação. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 ou 6 são escolhidas quando a organização percebe-se entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto que melhor a representa. Essa questão avalia a taxa de atendimento de pedidos dentro do prazo em relação ao total de pedidos atendidos nos últimos 2 anos, tendo rótulos quantitativos que devem ser atendidos por mensurações realizadas pela empresa. O rótulo inferior representa as organizações que apresentaram um grau de atendimento do prazo de entrega de 50% em relação ao total de pedidos. Ou seja, se a organização não possuir essa medição estabelecida ou apresentar menos de 50% dos pedidos atendidos dentro do prazo, não deve passar da nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central. Nesse caso, corresponde a uma taxa de atendimento de pedidos dentro do prazo que se aproxime de 75% em relação ao total de entregas. Se ela atende esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Por fim, caso a organização tenha nos últimos 2 anos uma taxa de atendimento de pedidos dentro do prazo que se aproxime de 95% do total de pedidos entregues, pode-se considerar com a nota 7. Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Essa questão avalia a obtenção de certificações ou atendimento a normas técnicas que melhoram significativamente a capacidade produtiva ou de fornecimento de serviço nos últimos 2 anos. A avaliação dessa questão é realizada sobre a quantidade de processos que possuem certificações ou conformidade com normas técnicas consideradas relevantes para o mercado.
A relevância das certificações ou normas deve ser comprovada pela organização e faz parte da avaliação realizada. No rótulo inferior, considera-se que pelo menos um processo da organização possui certificação ou atendimento a normas relevantes. Caso a organização não tenha comprovação de atendimento a normativos relevantes ou tenha apenas um processo nas condições preconizadas, deve selecionar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que corresponde à obtenção de certificações e atendimento de normas técnicas relevantes para os seus principais processos. Importante lembrar que os principais processos são aqueles diretamente associados à produção dos bens ou serviços. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização identificar-se mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. O rótulo superior corresponde à obtenção de certificações e atendimento de normas técnicas em todos os processos, mas as exigências são de referências de padrões internacionais. Nesse caso, a organização deve buscar certificações exigidas em âmbito mundial, considerando que as organizações internacionais similares utilizam-se para certificação ou normatização técnica. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 ou 6 são escolhidas quando a organização percebe-se entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto em que melhor a representa. Essa questão avalia a taxa de satisfação dos clientes em relação aos produtos ofertados nos últimos 2 anos. O rótulo inferior representa as organizações que nos últimos 2 anos apresentaram um atendimento à satisfação dos clientes igual ou inferior a 60%. Empresas que não realizaram essa medição formal de satisfação dos clientes também deverão permanecer na nota 1. Se a organização estiver mais que 60% de satisfação dos seus clientes, deve consultar o rótulo central. Nesse caso, o instrumento requer uma taxa de satisfação dos clientes que se aproxime de 80%. Se ela atende esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Por fim, caso a organização tenha alcançado nos últimos 2 anos taxa de satisfação dos clientes que se aproxime de 100%, a organização atende totalmente esse rótulo e deve selecionar a nota 7. Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Essa questão avalia as reduções no consumo ou desperdício de energia e materiais usados na produção de bens ou no fornecimento de serviço nos últimos 2 anos. Nessa questão, o rótulo inferior representa as organizações que nos últimos 2 anos obtiveram reduções pouco expressivas no consumo ou desperdício de energia ou materiais usados na produção de bens ou fornecimento de serviços. Se as organizações não possuem medições formais e assertivas dessas reduções, devem também permanecer na primeira escala. Já o rótulo central corresponde às organizações que obtiveram reduções no consumo ou desperdício bem significativas, alcançando metas estabelecidas. Para considerar o atendimento desse rótulo, a organização deve ter estabelecido previamente, decorrente de decisões estratégicas, metas a serem alcançadas. Se a organização superou essas metas e apresentou reduções significativas, deve avaliar o rótulo superior. E o rótulo superior sinaliza organizações que nos últimos 2 anos obtiveram reduções expressivas, alcançando padrões de classe mundial de consumo de energia e materiais em seus processos produtivos. Para ser considerado atendimento a esse rótulo, a organização deve realizar medições comparativas e análises que comprovem sua excelência em relação aos padrões de classe mundial. Caso contrário, não deve selecionar a nota 7. Já aprendemos que a organização identifica o rótulo que melhor represente sua realidade. Se perceberem-se igual a um dos rótulos, deve selecionar a nota associada a ele, 1, 4 ou 7. Se perceberem-se entre 2 rótulos, utiliza-se então as notas intermediárias, são 2, 3, 5 ou 6, pela sua maior proximidade com um dos rótulos existentes. Esta questão avalia a redução dos custos operacionais para a produção de bens ou fornecimento de serviços. Nessa questão, o rótulo inferior representa as organizações que, nos últimos 2 anos, reduziram pouco significativamente seus custos operacionais para a produção de bens ou fornecimento de serviços. Se as organizações não possuem medições formais e assertivas dessas reduções, devem também permanecer na primeira escala. Já o rótulo central corresponde a uma redução dos custos operacionais para a produção de bens ou fornecimento de serviços nos últimos 2 anos, conforme metas estabelecidas. Tais metas devem ser previamente definidas por meio de decisões estratégicas da empresa.
E o rótulo superior sinaliza organizações que obtiveram uma redução nos últimos 2 anos, alcançando resultados melhores que os referenciais comparativos. A organização deve possuir medições comparativas e análises estruturadas para comprovar a superação dos concorrentes ou comparativos. Já aprendemos que a organização identifica o rótulo que melhor represente sua realidade. Se perceberem-se igual a um dos rótulos, deve selecionar a nota associada a ele, 1, 4 ou 7. Perceberem-se entre 2 rótulos, utilize então as notas intermediárias 2, 3, 5 ou 6 pela sua maior proximidade com um dos rótulos existentes. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de assistir aos próximos vídeos apresentando os 2 temas de resultados da inovação.